Assalamu alaikum, aqui quem fala é Gabriel Meirelles, missionário no Chad, um país que fica no norte da África. E hoje eu vou falar sobre um assunto que me perguntaram recentemente, se eu já pensei em voltar para casa do campo. Então fica comigo aí nesse vídeo para saber mais sobre esse assunto. Bom, recentemente me perguntaram se eu já pensei em voltar para casa do cão, devido especificamente à crise do coronavírus. Mas graças a Deus a situação aqui no Chad não tem sido tão grave como em outros países, mas é claro que aqui a gente não tem a infraestrutura de saúde como em outros países, como no Brasil. Mas graças a Deus eu estou seguro, não tenho tido problemas tão graves com relação a essa crise. Mas isso me trouxe à memória algumas situações que eu tive no passado com relação a algumas dificuldades que me fizeram pensar em voltar ou não, se era o tempo de realmente voltar para casa ou não. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Em 2017, quando eu vim para cá para o Chad, eu vim como missionário de curto prazo. O plano era vir para ficar um período de 1 ano letivo aqui na escola, dando aula de inglês e sendo missionário aqui no Chad através desse ministério. Depois de setembro até junho eu fiquei dando aula de inglês e essa era a expectativa para eu poder trabalhar nesse período. Mas eu acabei estendendo para mais 6 meses esse tempo aqui para poder me tornar missionário de longo prazo quando eu retornasse ao Brasil. E quando terminou as aulas, em junho, exatamente nessa época que a gente está, que eu estou gravando esse vídeo agora, eu passei por essa situação complicada em 2018 e várias situações aconteceram naquele momento que me abalaram emocionalmente também nesse período. E eu vou contar, foram 4 situações. A primeira situação foi que eu comecei a ter giardia. Giardia é um verme que dá muita, mas muita diarreia. E eu já tinha tido vermes outras vezes aqui no Chad, mas naquela época eu comecei a ter demais. Eu comecei a ter muita diarreia, muito mal-estar. Para quem já teve isso de forma mais grave, é bem chato eu passar por essa situação e eu perdi muito peso mesmo. A outra situação que eu comecei a ter com relação à saúde também foi que manchas vermelhas começaram a aparecer no meu corpo. Primeiro começou a aparecer no meu braço, depois na minha barriga, na minha perna. Em várias partes do corpo começou a aparecer essa mancha esquisita que eu não sabia o que era. Eu pensei, nossa, o que está acontecendo com o meu corpo? Eu vou, sei lá, tô tendo câncer de pele no meu corpo. E aquilo me preocupou demais. Eu comecei a mandar para os meus amigos médicos, enfermeiros que poderiam me ajudar talvez nessa área. E a terceira situação que aconteceu foi que o meu computador quebrou. E na época eu usava o meu computador para poder estudar o árabe. E eu ainda uso o computador para estudar o árabe e também para dar aula de inglês. Eu mostro algumas imagens e vídeos para os meus alunos para poder ensinar vocabulário e tornar a aula um pouco mais divertida. E o meu computador quebrou, caiu um chá na verdade em cima dele e perdi o meu computador completamente. A outra situação foi que o meu curso de inglês acabou, então era esse o período que eu tinha para dar aula. E as férias começaram, porque em junho, nessa época, começa a estação da chuva, onde a maioria dos chadianos vão para o campo para trabalhar com agricultura. Então os nossos alunos eles não vão vir para a aula, é por isso que a gente tem esse período de férias. Inclusive as outras escolas também têm as férias nesse período. Então eu fiquei de férias e a minha proposta era poder trabalhar com alguma comunidade seminômade na agricultura. Então a gente começou a contactar várias pessoas que moravam nessas comunidades, vários nômades, mas a gente não conseguiu contato nenhum. E para mim parecia uma eternidade, mas foram, creio que 2 semanas dessa situação com a giardia, com a doença na pele, com o computador quebrando, e pra mim parecia uma eternidade. No fim, eu descobri que a doença na pele era apenas uma micose de pele, e é uma doença super comum nessa época do ano, porque o ano inteiro a gente passa com umidade aqui no Chad de 4%, 7%, 10%, ela é bem baixa a umidade mesmo. A gente está bem próximo do deserto do Saara. E nessa época do ano, quando começam as chuvas, é que a umidade começa a aumentar e esse tipo de doença começa a propagar por todo mundo, então todo mundo começa a ter essas doenças
de micose, por exemplo, que são fungos na pele. E enfim, essas situações me abalaram muito e me fizeram pensar sobre o meu tempo, se era ou não para voltar para casa ou não. Eu pensei até que eu estava desobedecendo a Deus, que eu tinha prolongado meu tempo aqui no Chad, ficar mais 6 meses dando aulas de inglês aqui. Será que eu tinha desobedecido a Deus? Eu comecei a ter algumas dúvidas. Mas no meu tempo aqui no Chad, eu nunca tive a dúvida que era para estar aqui no Chad. Essa convicção realmente vem do Senhor e Ele me deu paz naquele momento. E essas adversidades que passaram, elas passam e são naturais na nossa vida missionária. E não só missionária, mas no dia a dia de qualquer pessoa. As adversidades passam e vem para nos ensinar. Me ensinou muito nesse tempo a confiar em Deus, a esperar em Deus, saber o tempo certo de Deus. E o que me fez não voltar para casa foi essa convicção que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes as pessoas perguntam se essas adversidades fazem a gente voltar e muitas vezes fazem os missionários voltarem para casa por ter problemas no campo. Mas se a gente tem realmente essa convicção que Deus colocou no nosso coração, que é para estar naquele lugar, a gente acaba não voltando para casa. Foi essa convicção que Deus me deu para poder continuar aqui, passar por esse tempo de dificuldade, saber lidar com esse tempo e continuar aqui o chamado, o direcionamento que Ele me deu aqui para o Chad. E uma frase que eu gosto muito, eu vou compartilhar com vocês, que é do Ronaldo Lidório, que diz assim: o que segura o missionário no campo não são projetos, sustento, equipes ou igrejas enviadoras, mas sim a profunda, intransferível e inconfundível convicção que Deus o chamou. Então não são outras coisas que vão segurar a gente no campo, mas sim essa convicção que Deus nos deu. E ela é muito pessoal, ela é nossa. Deus realmente fala conosco sobre esse chamado, sobre esse direcionamento para estar onde nós estamos. E isso serve para qualquer pessoa, não só para missionário. Se Deus te deu um direcionamento para fazer algo, mas a gente começa a passar por dificuldades, sim, a gente pode pensar essas dificuldades, o que Deus quer nos ensinar com relação a isso, mas se Deus direcionou para você fazer tal atividade, continue, persevere. Deus está com você e essas dificuldades nos fazem crescer, nos fazem aprender coisas novas. Então, espero que tenha encorajado vocês de alguma forma, que essas dificuldades não atrapalhem o percurso da nossa vida, e sim a gente pode aprender muito com elas. E halas! É isso aí, Deus te abençoe e tchau, tchau!